Uma boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco. Eu sou a Maria Sueli, trabalhadora da Discípulo de Cristo, e estou aqui hoje para juntos fazermos uma reflexão sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amar os nossos inimigos. E o item é o item 7, que fala que se alguém nos bater na face direita, devemos apresentar a outra. Mas antes, nós vamos fazer a nossa prece para nos conectarmos a Deus, a Jesus, a essa pleiades de amigos, né? Espíritos amigos, protetores da casa espírita, discípulo de Cristo e de toda a causa espírita, de toda a nossa UME Guaíba, do nosso país, do nosso mundo. Que todos possam nos proteger e assim, pedindo ao Mestre Jesus o amparo, a proteção, que Ele possa nos tocar em nossos corações através dessa mensagem, em que nos ensina o amor sem limites. Que os bons espíritos levem a todos os corações, neste momento, aonde quer que se encontre, em aflição, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas casas prisionais, na rua, nos abandonos, nas suas solidões. Recebam esta luz, este amparo, para que todos nós tenhamos forças de superar as nossas dificuldades. Pai amado, Mestre Jesus, assim pedimos a permissão, então, para iniciarmos a nossa reflexão de hoje. Que assim seja. Então, Jesus, num dos sermões, né, do monte, ele inicia a fala nesse item 7, dizendo assim: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Quando ele fala isso, ele está falando da lei de Talião. A lei de Talião, mais ou menos há 2.000 anos, 1.700 anos antes de Cristo, ela foi compelida pelo rei em que queria apaziguar um povo bárbaro, um povo que ainda, como nos dias de hoje, muitos de nós ainda usamos a força, aquele povo era a força. Se alguém viesse até a sua família, matasse, a família sua iria até a outra e mataria toda a família. Dizimava, né, a família. Se furava um olho, era todo cego na família. Se extraísse um dente, arrancasse um dente, então era todos os dentes, era uma dentadura para um dente, né? Era uma coisa sem leis, era um povo bárbaro, né? Então, esse rei, o Hammurabi, que na época estava né, fazendo a sua gerência, né, gerenciando todo aquele povo, ele era um rei em que pensava nesse lado, né? Queria um povo harmônico, ele sonhava com esse povo harmônico. Então ele compiliu essas leis, né? E entre toda essa compilação tinha o olho por olho e dente por dente. Por isso que Jesus refere-se nessa frase, o olho por olho e dente por dente. E Moisés usou também, né, essa lei para conter aquele povo, acrescentando os 10 mandamentos, né? E que Jesus resume todos os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, no amor. Então, Jesus resume tudo isso. E ele não muda nada, ele apenas complementa, né?
Que ele começa assim, então, né? Que aprendeste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Porém, eu vos digo que não resistai ao mal que vos queiram fazer. Não resistam a esse mal, quer dizer, se alguém vem e nos fere com uma espada, não vamos com a espada ferir ao outro, mas vamos oferecer a flor que está em nossas mãos, que deveria estar em nossas mãos. Como que nós vamos resistir a esse mal? Entendendo a sequência da frase, que ele diz que se alguém vos bater na face direita, lhes apresentai também a outra. O que ele quer dizer com isso? Que se alguém chega com a agressão, nós não vamos reagir com outra agressão, mas vamos agir com amor, com aquele amor que ele nos ensinou e exemplificou toda a sua vida. Então, se nós reagirmos à agressão com outra agressão, assim vai sendo uma sucessão de agressões, torna-se uma guerra. Mas, se o nosso inimigo chegar, ou que acha-se que ser nosso inimigo, né? Aquele agressor vir até nós, nos agredindo, e nós pararmos e olharmos nos olhos desse irmão, se tivermos a oportunidade, e perguntar: por que me feres? Por que me magoas? Por quê? O que eu te fiz? Aonde que eu te deixo com esse sentimento de raiva e de ódio? O porquê disso tudo? Perdoa-me se eu te desencadeio toda essa agressividade, se eu te torno uma pessoa com ódio. Me perdoa se eu lhe ofendo com a minha postura. É essa atitude que Jesus está dizendo para nós, é essa face. Essa é a outra face, a face do amor. É colocarmos na posição de humildade e admitirmos que talvez aquele irmãozinho que esteja ali realmente esteja sendo agredido por nós, não talvez por palavras, mas por atitudes, ou por um abandono, por uma ofensa que a gente não se deu por conta. Se não foi nessa vida, talvez em outra. Por isso, a importância de nós perguntarmos para ele o porquê e pedir perdão. E ele continua ainda, que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Está em São Mateus, no capítulo 5, 38 a 42. Então, se alguém chegar nos obrigando a fazer algo que nós não gostaríamos de fazer, como, por exemplo, alguém chegar até a nossa casa, nos pedindo para nós auxiliarmos com um prato de comida, não vamos dar só o prato de comida para nos livrarmos dele. Vamos dar, quiçá, né, a oportunidade de ele mesmo conseguir o seu prato de comida. Vamos ensinar a pescar como Jesus fazia. Ele não dava o peixe, ele mostrava como pescar. Se alguém vos pedir uma oração, não vamos fazer apenas a oração, mas vamos descobrir o porquê que ele está pedindo aquela oração. O que nós podemos fazer mais além da simples oração? O que nós podemos auxiliar esse irmão? Se alguém nos tomar emprestado e
não nos devolver. Não vamos atrás querendo guerra. Vamos entender por que ele não conseguiu nos devolver. O que falta para esse irmão? E talvez nós vamos conseguir auxiliá-los em outro jeito. Não vamos apenas condená-lo e espalhar, olha, eu emprestei um livro e ele nunca mais me devolveu, então eu não empresto mais livro para ninguém. Talvez aquele livro salvou a vida dele. Talvez aquele livro vai salvar muitas outras. E nós não vamos ficar mais pobres por causa daquele livro. Não vamos ficar mais pobres, né? Joana, no livro Nascente de Bênçãos, ela trata o problema, né, da agressividade, e ela diz que a criatura humana na atualidade, hoje, tende a encontrar-se sempre armada, numa posição defensiva. Nós ficamos aguardando um motivo real ou imaginário para colocar para fora essa nossa agressividade, essa nossa raiva. E às vezes, quando vem um irmão, quando ela fala isso, ela está falando assim, quando vem um irmão nos falando alguma coisa, nós já estamos julgando, nós já estamos condenando, e muitas vezes nós já estamos apedrejando mesmo antes de ele nos ofender. Porque nós estamos na defensiva, agressiva. Quando que, na verdade, o que Jesus espera de nós, quando ele pediu para nós dar a outra face, ele não pediu que nós sejamos, por exemplo, aquela pessoa passiva, que aceita tudo, quietinho, calado, e depois, dentro de si, reage com ódio, com raiva, desejando até a morte daquele ser. Mas eu não reagi na hora, eu não disse nada para ele, fiquei quieta, eu apanhei, eu me estou fazendo de vítima, né? E não é isso, não é nos fazermos de vítimas, mas sim nós agirmos com o amor. Ele não quer a nossa passividade, ele quer nós pacíficos. A nossa passividade, muitas vezes, é muito pior do que quando somos agressivos. Porque no pensamento, nós fizemos muito mais do que bater em alguém, né? Então, Jesus quer a nossa pacificação. Ele não quer nós tendo essa atitude de apanhar calado, quietinho, mas não estarmos praticando o Evangelho. É quando aquela criança vem nos dar um tapa na cara, nós não devemos oferecer ao outro lado da face, né, para a criança nos bater. Nós estamos errando, porque nós devemos mostrar a outra face do amor, explicando que aquela atitude dela de agressividade para comigo machuca, fere. E se ela fizer isso com outro irmão, talvez ela não vai ter essa mesma oportunidade nossa de conversa, de educação. Talvez ela vai receber uma outra agressão muito pior. Nós temos que educar, ensinar. É isso que Jesus espera de nós. É essa atitude, a atitude de defesa nós temos que ter. Não é aquela atitude de eu apanhei, fiquei quietinho porque Jesus disse que eu tinha que apresentar a outra face. Ah, mas não é mesmo. Porque não vai resolver. Eu vou apanhar, vou ficar quietinha, mas eu vou ficar com ódio, com rancor, eu vou desenvolver uma obsessão de encarnado para encarnado e talvez, né, depois que eu desencarnar ainda eu vou continuar obsediando aquela criatura. Não, ela veio me bater, eu vou ter que questionar ela por quê, entender, compreender por quê. O que causa essa agressão nela? Será que ela está com alguma dor, com uma dificuldade? Será que eu fiz alguma coisa para ela? Compreender o porquê dessa agressão comigo e a partir daí perdoar, a partir daí trabalhar dentro de mim, né? Se eu estou errada, pedir perdão para ela, para essa pessoa e trabalhar dentro de mim esse erro. Se nada eu fiz para essa pessoa aqui e ela esteja doente, eu vou auxiliar ela a
encontrar o caminho da paz, do amor com Jesus. Se ela não aceitar, pelo menos a minha parte eu fiz, mas eu não vou revidar na mesma moeda, né? Dente, olho por olho, dente por dente, a lei do talião eu já não posso mais usar. E nós usamos ainda nos nossos dias atuais. E como nós usamos? Isso me remete à minha infância. Eu tinha em torno de 8 anos e eu estudava numa escola muito distante de casa, caminhávamos muito longe a pé. E tinha um menino, ele era muito agressivo para com as minhas irmãs, principalmente. Comigo não, porque eu era mais alta que ele, então não se arriscava. Olha a lei de talião, a força. Mas com as minhas irmãs mais novas, que elas estudavam no turno inverso ao meu, ele batia muito nelas. Até que um dia eu fui esperar elas na escola e vim com elas. E fui tirar satisfação. Por que que ele estava batendo nas minhas irmãs? E ele já veio com toda a agressividade dele e eu revidei. Lembro-me que peguei um objeto do chão, alguma coisa, e bati nele. E sujei a camisa que era branca do uniforme. E ele chega em casa e apanhou. Apanhou por ter apanhado de uma menina. Olha quanta agressividade, né? Ele não apanhou porque ele bateu em mim, ele apanhou porque eu era uma menina. Nem porque ele bateu nas minhas irmãs, porque eu era uma menina. Então, com o passar, e aquilo ficou muito tempo na minha cabeça, assim, porque eu fiquei sabendo depois que a irmã dele veio tirar satisfação, ele era criado pela irmã. Não era por mãe, a mãe morreu no parto e a irmã mais velha que criava ele. O pai tinha problemas com bebida, abandonou, foi embora. E a irmã veio tirar satisfação com a minha mãe, isso era normal na época. E a mãe me corrigiu, é claro, né? Não teve dúvidas. Mas enfim, aquilo ficou na minha mente por muito tempo. Até que um dia eu fui apresentada a doutrina de Jesus e eu fui compreender nessa passagem o que estava acontecendo comigo. Porque se eu tivesse hoje o entendimento que eu tenho e tivesse na mesma situação lá, eu não teria feito aquilo, porque eu ia parar e pensar e perguntar para ele: o que que eu te fiz? O que que minhas irmãs, o que que a minha família te fez para tu nos agredir? E a resposta, eu não sou psicóloga, eu não sou nada nessa linha, né, da psiquiatria, mas talvez seria assim. A agressão é que tu é uma defensora, tu é a mãe, eu era a irmã. A mãe, irmã, mãe das minhas irmãs. E ele não tinha ninguém que defendia ele. Muito pelo contrário, olha o que a irmã fazia com ele. Batia nele. Porque ele apanhou. Então, hoje eu fazendo essa análise, se eu fosse perguntar a ele, talvez eu seria a que causava aquela agressividade nele. Porque eu abraçava minhas irmãs, eu cuidava, eu protegia ele, e ele não tinha, aquilo ofendia. Talvez essa era a minha postura, eu deveria ter abraçado ele, eu deveria ter conversado com ele, eu deveria ter sido a irmã que ele não tinha, a mãe que ele não tinha. Mas eu não tinha esse entendimento de Jesus, que Jesus veio trazer. Eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa educação. Então, olha como nós crescemos, graças a Deus, essa doutrina é maravilhosa. Hoje ela me permite analisar aquele fato e me libertar daquela consciência que eu tinha pesada com aquele menino que apanhou por minha causa. Hoje eu entendo que se eu tivesse esse conhecimento, eu não repetiria o mesmo erro, né? E é assim que nós devemos levar essa doutrina de Jesus como aprendizado, analisar os nossos fatos, que aconteceu, passou, por quê? Porque eu não tinha conhecimento, porque eu não tinha entendimento. Mas daqui para frente eu vou tentar que quando alguém chegar e me agredir, me ofender a mim, a minha família, meus amigos, eu não vou lá tirar satisfação com um chicote, com 2, 3, 4, 5 pedras nas mãos. Mas eu vou lá tirar
o questionamento para fora assim, de mim. O que eu fiz? O que a minha família te fez? O que aquela pessoa te fez? O que tu está precisando? Eu posso ajudar? O que te causa essa dor que tu está agredindo? Porque quando alguém nos agride, quando alguém está agressivo é porque tem uma dor muito grande dentro e não sabe lidar com essa dor, não sabe externar. Então ela se torna agressivo para se defender, nós ficamos na defensiva. Antes que alguém nos bate, nós vamos bater. E é essa a postura que Jesus quer. É essa face que Jesus quer que nós mostremos para o nosso agressor. A face do amor, da oportunidade, né, de crescer, essa oportunidade de ele também compreender-se. Então, essa dificuldade humana de ser sereno frente a todos os dissabores da vida, né? É porque ainda não temos esse conhecimento. Nós não conhecemos ainda essa lei de amor. Nós ainda estamos muito arraigados na lei de Talião, na lei mosaica, né? Que se me feriu, eu vou lá e firo também. Se me bateu, eu vou lá e bato também. Muito ainda a gente até vê hoje, escuta hoje, pais de família, mães de família. Ah, se meu filho bater, eu vou dizer para ele bater sim. Ele não vai apanhar, ele não vai ser covarde. Ele não vai se acovardar, ele vai lá e vai bater. Quando que esse pai e essa mãe deveria dizer, quando tu apanhar, meu filho, tenta entender o porquê. Claro que tu não vai apanhar e ficar quieto. É lógico, ninguém. Nós temos a nossa defesa, todos nós temos. Mas tenta entender, perguntar para esse teu amiguinho por que está te batendo? O que está te acontecendo? Perguntar para essa criança. Fazer com que essa criança venha até nós e nos traga essa dificuldade e nós possamos ajudar. Talvez essa criança, a agressora, esteja precisando de nós. Então, ensinar a agir com amor e não reagir com ódio, com rancor, com a revidar na mesma moeda. Claro que Jesus não quer que nós sejamos passivos, né? Assim, nessa passividade de apanhei, fiquei quieta e não vou me defender. Não é isso que Jesus quer, porque se nós formos passivos, nós vamos nos tornar pessoas magoadas. Eu vou apanhar, vou ficar quieta e não vou reagir, mas por dentro eu vou estar explodindo. Jesus quer que nós sejamos pacíficos. E ser pacífico é fazer a paz, é receber aquela agressão. Na hora a gente vai ter que digerir, porque não tem como, tu recebe uma agressão, tu fica mal. Após respirar fundo e pensar, por quê? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou recebendo isso? Quais são as minhas atitudes perante tudo isso? O que eu estou causando nessa pessoa? Será que é a minha atitude, minha postura, palavras, né? O que? Falta de carinho? O que está causando? Então, nós temos que fazer essa reflexão, né? Que esse capítulo de amar os inimigos é bem complexo. Amar os inimigos não é como a gente vai amar, por exemplo, assim, um irmão, um filho. Não. Amar os inimigos é perdoar, é compreender, é entender, é saber que esse momento dele está sendo difícil, que ele tem alguma dificuldade. Tem, né? Amar os inimigos, muitas vezes, para nós, é uma palavra que nós não conseguimos assimilar, né, nos dias de hoje. Mas a doutrina de Jesus, quando falou que se alguém nos batesse, né, numa face, deveríamos oferecer a outra, ele expressou um grandioso ensinamento, que se levando em conta, teríamos a solução para todas as situações desagradáveis que surgissem na nossa vida.
E eu gostaria de ler um texto para vocês que eu acho assim, ó, muito lindo e que ele fala assim: oferecer a outra face não quer dizer dar o rosto para bater. É uma metáfora que sugere que a situação nos chega de forma desagradável, devemos mostrar a face oposta. Dar a outra face é mudar a paisagem, é uma ação positiva diante de uma negativa. Assim, quando todos atirarem as pedras, ofereçamos uma flor. Quando todos caminham para o lado errado, mostramos o passo certo. Se tudo estiver escuro, se nada puder ser visto, acenda você uma luz. Ilumine as trevas com uma pequena lâmpada. Pois Jesus já disse, né? Vós sois a luz do mundo. Quando todos estiverem chorando, dê o primeiro sorriso. Não com lábios sorridentes, mas com o coração que compreenda, com braços que confortem. Quando ninguém souber coisa alguma e você souber um pouquinho, ensine começando por aprender, corrigindo-se a si mesmo. Quando alguém estiver angustiado, mostre-lhe a face do conforto. Se alguém estiver em desespero, acene com a esperança, mesmo que isso seja um desafio para você. Quando a terra dos corações estiver seca, que sua mão possa regá-la. Quando a flor do afeto estiver sufocada pelos espinhos da incompreensão, que sua mão saiba arrancar a praga e afagar a pétala, acariciar a flor. Onde haja portas fechadas para o entendimento, leve a chave da concórdia e da compreensão. Onde o vento sopra frio, congelando corações, que o calor da sua alma seja proteção e abrigo. Se alguém caminha sem rumo, mostre-lhe as pegadas que conduzem a um porto seguro. Onde a crítica azeda for o assunto principal, ofereça uma palavra de otimismo, um raio de esperança, uma luz que rompe as trevas e clareia o ambiente mental. Quando todos parecem perdidos, mostre o caminho da volta. Quando a face da solidão se mostrar como única alternativa na vida de alguém, seja uma presença que conforta, ainda que uma presença silenciosa. Que o manto escuro da morte se apresenta como um beco sem saída. Fale da vida, exuberante, que aguarda os seres que fazem a passagem pela porta estreita do túmulo. Seja você a oferecer a face sorridente e otimista da vida, onde a tristeza e o pessimismo marcam presença. Porque num dia distante, um homem especial nasceu na região da Úmbria, na Itália. Ele ficou conhecido como Francisco de Assis, pois foi em Assis que ele nasceu. E aquele homem singular sabia o que Jesus pretendeu dizer quando falou sobre oferecer a outra face. A sua vida foi um hino de paz, e a sua oração ficou imortalizada nas páginas da história, como a oração de São Francisco de Assis. E assim, meus amigos, nós vamos encerrando esse momento que para mim é único, esse momento de gratidão, de possibilidade de estar aqui compartilhando com vocês a minha emoção, de conhecer essa doutrina maravilhosa, em que nos traz que nós não somos o hoje somente, nós somos hoje o que plantamos ontem, e seremos amanhã o que estaremos plantando hoje. Então, vamos fazer a prece de São Francisco de Assis, que ele pede ao Senhor fazer de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver a esperança, onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza,
que eu leve a alegria. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Esse, meus amigos, foi um homem, o verdadeiro homem, que pregava a paz. Um instrumento que Deus usou para pregar a paz. Então, que possamos nós levar em nossos corações essa mensagem de hoje, de Jesus, a mensagem do amor. Que possamos sempre oferecer essa face, essa outra face, em todas as agressividades, todos os momentos, essa face do amor, essa face da compreensão. Uma boa noite, que assim seja.